Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que recebia este honroso convite na pessoa da nossa muito querida e estimada Rosarinho. Obrigada, querida Rosarinho, por todo o caminho, por toda a partilha. Obrigada também à espiritualidade maior, ou sobretudo à espiritualidade maior que nos ampara na realização destes eventos e em todos os momentos da nossa vida. Obrigada a todos os companheiros de partilha nestas palestras e, claro, obrigada a todos vós que aqui estão para nos ouvirem, pois, na verdade, são os principais, as principais pessoas, não é? São o motivo de nós aqui estarmos. Sem a vossa presença não faria sentido este evento. Então, muito obrigada pela oportunidade. E então, antes de começar, queria também ainda pedir desculpa aos meus colegas da área da psiquiatria e da psicologia por realmente ter o atrevimento de abordar esta questão e de a ter estudado, mas com certeza numa perspectiva da espiritualidade e por isso o fazemos. Então a proposta é realmente falarmos sobre as psicoses e a sua origem. E para falarmos sobre as psicoses, é importante nós percebermos do que é que realmente nós queremos falar e qual é o conceito sobre as psicoses e a partir daí então falarmos sobre a origem dessas mesmas psicoses. E o termo psicose não é assim um termo tão antigo quanto isso. Ele foi criado pelo psiquiatra austríaco Ernest, e o apelido eu não consigo dizer, mas penso que foi Fürstenleben, em 1845, e ele criou este termo exatamente para designar as manifestações psíquicas da doença mental, especificando-as em relação às supostas alterações do sistema nervoso. Na verdade, e um pouco de acordo com aquilo que o Dr. Décio disse, de acordo com a teoria cartesiana, existia a ideia de que realmente todas as manifestações mentais teriam na sua base uma alteração, digamos, do sistema nervoso. E, apesar realmente dessa ideia, o facto de se terem delimitado estes dois campos, ou seja, psicose, neurose, permitiu descrever, classificar e tratar diversas psicoses sem a preocupação com as alterações do sistema nervoso. E isto foi um grande passo no desenvolvimento da própria psiquiatria. Então, assim, o termo psicose foi de facto criado no âmbito da medicina mental, justamente para especificar o psíquico como distinto do neuronal. No fim do século XIX, o advento da neurologia veio mostrar que, de facto, na maior parte das doenças mentais não existiam lesões do sistema nervoso central. E este foi, de facto, um grande avanço no desenvolvimento da área da psiquiatria e da psicologia. Portanto, a psicose passou a ser, então, o objeto mais próprio da psiquiatria, demarcando-se, de um lado, das doenças neurológicas próprias da neurologia e, de outro, das neuroses, que viriam a ser o campo por excelência da psicanálise freudiana. No momento em que a terminologia ganhava esta configuração, Emil Kraepelin reordenava a nosografia psiquiátrica em termos das três grandes entidades clínicas: loucura maníaco-depressiva, paranoia e demência precoce, que logo a seguir foi renomeada por Bleuler como a esquizofrenia e que, de facto, é tão bem conhecida por todos nós até aos nossos dias. Assim, o termo psicose passou a nomear o conjunto dessas doenças, ou seja, ela não representa uma doença, mas, digamos, no fundo nomeava, ou quando se falava em psicose, subentendia-se estar-se a falar sobre este conjunto de doenças que englobava então a psicose maníaco-depressiva, a paranoia e a esquizofrenia.
E pode-se dizer que ao longo do século XX, ou pelo menos até meados, um pouco mais à frente, essas 3 doenças caracterizavam muito do que era o campo da psiquiatria. No entanto, esta concepção foi abandonada pelas classificações do Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, da Associação Americana da Psiquiatria, mais conhecida como o DSM, que na atualidade vai na sua 5ª revisão, e da Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, o chamado CID. Então, a partir desta altura, houve aqui uma grande transformação. Porquê? Porque passou a existir uma classificação muito mais descritiva do que propriamente, digamos, enquadrando, digamos assim, a diferente sintomatologia nestes diagnósticos. E, portanto, limitou-se, a partir daqui, à identificação e quantificação de sintomas supostamente objetivos. Então, com a mudança de concepção, abandonaram-se também as categorias que foram durante um século os termos paranoia, melancolia, psicose maníaco-depressiva, histeria e neurose obsessiva. Claro que até hoje nós muitas vezes utilizamos e continuamos a utilizar muitas vezes esta terminologia, mas é importante que tenhamos esta reflexão sobre a evolução, a modificação de todos estes conceitos. Então, chegado aqui novamente ao termo psicose, vamos então ver, de facto, ou relembrar o que é que ele verdadeiramente significa. E o mais importante é nós nos lembrarmos que psicose não é um diagnóstico. Portanto, psicose não constitui um diagnóstico, mas descreve um transtorno mental que faz com que as pessoas percebam ou interpretem as coisas de maneira diferente das pessoas que as rodeiam, e isto inclui, habitualmente, a presença das alucinações e delírios. Muitas vezes elas podem, as psicoses podem estar associadas a outras manifestações, como um discurso incoerente ou sem sentido e comportamentos impróprios ou algo bizarros. Então, psicótico, não é? Partindo da palavra psicose, o que é que indica? Indica a presença de alucinações, delírios ou de um número limitado de várias anormalidades de comportamento, tais como excitação e hiperatividade grosseiras, atraso psicomotor marcante e comportamentos catatónicos. Bom, então já percebemos que psicose não é um diagnóstico, mas é realmente, digamos, a descrição de um estado mental e que é caracterizado por, essencialmente, estes 2 sintomas, alucinações e delírios. Alucinações, todos nós sabemos muito bem o que é realmente ouvir, ver, em alguns casos, sentir cheiros, sabores, coisas que na verdade não estão lá, não é? Um tipo muito comum de alucinação é o ouvir vozes. E delírio é, portanto, a crença forte, é a pessoa, o indivíduo ter crenças fortes que não são compartilhadas por outras pessoas, ou seja, será uma ilusão. E uma delas, e bastante comum, é a ilusão de que alguém está a conspirar ou a prejudicar essa pessoa. E como nós já dissemos, a combinação de alucinações e pensamentos delirantes, de facto, é uma situação muitas vezes complexa e que pode causar um sofrimento severo e uma mudança de comportamento. E esta psicose, enquanto, digamos, uma alteração mental caracterizada por a presença de alucinações, delírios e outras alterações de comportamento, normalmente elas estão presentes em determinados distúrbios. Então vamos aqui apenas enumerar, e não explorar, obviamente, os distúrbios que apresentam sintomas psicóticos. Claro, à cabeça a esquizofrenia, não é? Que, como nós sabemos, é uma perturbação mental
caracterizada por episódios contínuos ou recorrentes de psicose. E os sintomas mais comuns são, de facto, as alucinações, particularmente o ouvir vozes, o delírio, não é? Convicções falsas e a desorganização do pensamento. Mas há outros distúrbios também associados a estes sintomas psicóticos, como o transtorno esquizoafetivo, transtorno psicótico breve, o transtorno delirante, a psicose bipolar, a depressão psicótica, também conhecido como um transtorno depressivo major, mas com características psicóticas, a psicose pós-parto, não é? Que é uma forma grave da depressão pós-parto, e também a psicose induzida por substâncias e ultimamente também ela muito falada, nomeadamente com o aumento do uso de cannabis e de outras substâncias, mas também podendo estar associada ao consumo de álcool e de medicamentos mesmo medicamente prescritos. Bom, então, já que fizemos esta pequena revisão histórica, vimos o que é que significa psicose, quais são os sintomas psicóticos e vimos também os distúrbios aos quais a psicose está associada, eu penso que cabe aqui neste ponto colocarmos 3 questões fundamentais. Então, a primeira questão será: todas as alucinações ou delírios que fazem parte deste quadro de psicose descrito são patológicos? Quando alguém tem uma alucinação ou um delírio, significa uma perturbação do seu estado mental? A segunda pergunta é: e todas as visões ou vozes são alucinações ou delírios? E por último, a terceira pergunta que vamos colocar: quais as causas, as origens dos sintomas psicóticos? Vamos então começar a tentar responder a cada uma destas perguntas isoladamente. Então, na busca da resposta a esta primeira pergunta que foi colocada, todas as alucinações ou delírios são patológicos, socorremos-nos de um artigo, que é um artigo extremamente interessante, que é um artigo de revisão, escrito por Adair Menezes e o nosso Dr. Alexander Moreira de Almeida, publicado em 2010 e chamado Religion, Spirituality and Psychosis. E este artigo, sendo um artigo de revisão, analisou de facto os artigos publicados num determinado período de tempo sobre esta questão. E então eu trago aqui algumas das conclusões, alguns dos resultados que saíram da análise desses artigos todos que foram revisados no decorrer deste artigo. Então vamos ver o que é que eles dizem sobre esta questão. E passo a citar: embora a maioria dos estudos disponíveis sobre alucinações envolva pacientes com esquizofrenia, há mais de um século, pesquisas demonstram que experiências alucinatórias ocorrem em muitas outras situações e podem ser comuns mesmo na população não clínica. Mais à frente, analisando um outro estudo, dizem-nos o seguinte: no final do século XIX, Sid Vedwick e seus colaboradores entrevistaram 7.717 homens e 7.599 mulheres. Qual foi o resultado dessa entrevista? 7,8% dos homens e 12% das mulheres relataram pelo menos uma experiência vivida de alucinação durante as suas vidas. Um outro estudo, realizado por West, 50 anos depois, conduzindo um estudo semelhante com 1.519 participantes, confirmou a ocorrência de alucinações em 14% dos pesquisados. Tien descobriu que 10% dos homens e 15% das mulheres, numa amostra de 18.572 indivíduos da população geral, tiveram alucinações ao longo das suas vidas sem apresentar outros sintomas patológicos. Mais um estudo, Oyayon, investigou 13.054 pessoas na Grã-Bretanha, Alemanha
e Itália, numa entrevista telefónica, observando que 19,7% delas relataram ter tido alucinações menos de uma vez por mês, 6,4% uma vez por mês, 2,7% uma vez por semana e 2,4% mais do que uma vez por semana. Em suma, com base em vários inquéritos populacionais, pode-se concluir que 10 a 25% dos indivíduos da população geral já tiveram, ao longo da sua vida, experiências em que ouviram vozes ou tiveram visões sem base externa para elas. Continuando ainda e analisando os vários estudos feitos sobre este tema, vamos ver mais um importante estudo realizado por Van Os e al., que realizaram uma revisão sistemática com meta-análise de artigos publicados entre 1950 e 7 de agosto de 2007 para procurarem evidências da existência de sintomas psicóticos em doentes com transtornos mentais e na população não clínica. E quais foram as conclusões que eles encontraram nesse artigo? Nos 47 artigos revistos, a prevalência mediana de experiências psicóticas com impacto clínico, portanto associados a doença ou distúrbio mental, foi de 1,5%, enquanto que a prevalência mediana de experiências psicóticas sem impacto clínico foi muito maior, 8,4%. Assim, esta revisão sistemática mostrou que as experiências psicóticas sem impacto clínico são muito mais prevalentes do que os sintomas psicóticos, ou seja, aqueles que se associam a doença ou distúrbio mental. E este estudo também constatou que 75% a 90% das experiências psicóticas são transitórias, desaparecendo com o tempo e não representando riscos significativos para a saúde mental das pessoas que os tiveram. Bom, depois destes artigos e destes artigos que de facto fizeram revisões sistemáticas e com meta-análise de grandes séries, penso que podemos concluir, ou de outra forma dizendo, responder à pergunta colocada. Então, todas as alucinações ou delírios são patológicos? Penso que todos nós subentendemos daquilo que foi aqui apresentado que não. Ou seja, há alucinações e delírios que de facto não são associadas a qualquer distúrbio, a qualquer transtorno mental. E a percentagem em que elas ocorrem é até superior àquela que ocorre, digamos, na população com doença ou com impacto, digamos, clínico. Bom, então, depois de termos, enfim, conseguido encontrar aqui uma resposta para esta primeira pergunta, vamos então passar à nossa segunda questão. Todas as visões ou audições de vozes são alucinações? Todas estas pessoas que ouviram vozes ou tiveram uma visão que os outros não compartilharam, de acordo com a definição que demos, de facto pode-se considerar que encaixa nesta descrição de alucinação ou delírio? Vamos então tentar encontrar também a resposta. E para isso vamos partir da definição da palavra ou alucinação. Se formos procurar no dicionário, o que é que significa alucinação? A palavra alucinação deriva do latim hallucinatio, onis, que significa engano. Portanto, a noção é uma noção que se pauta em algo falso, inexistente, é um desvaneio, um delírio, uma ilusão. Poder-se-á então dizer que é algo que se vê ou que se ouve, mas que na verdade não existe, seja em situação de distúrbios patológicos, seja na população saudável. Bom, mas então, se estamos a falar de algo que não existe, é um pouco difícil, com base nesta definição do que é realmente uma alucinação, avançar para o estudo e para a investigação
de outras situações, e que hoje já foram aqui subejamente faladas, em que as visões e outras experiências de facto não parecem decorrer da percepção mental do indivíduo, mas sim existirem para além dele. Ou seja, não que elas sejam, que pareçam ser uma manifestação, um produto da sua mente, e agora aqui não estamos a discorrer sobre o que é a mente e o pensamento, apenas é algo que vem de dentro para fora, é algo que é produzido pela mente da própria pessoa, e, digamos, uma outra percepção que será aquilo que se vê ou que se ouve e que de facto existe para além da sua mente, existe fora dessa pessoa. Bom, e a verdade é que a própria psiquiatria percebeu que tinha que fazer aqui esta distinção, não é? E então nós vamos ver que em 1994, na 4ª revisão do DSM, é introduzida uma nova nomenclatura, digamos, uma nova possibilidade de classificar estes fenómenos, chamemos-lhe assim, e então passa a existir a possibilidade de codificar algumas destas manifestações encaixados neste item designado como problemas religiosos e espirituais. Isto, de facto, foi um passo muito grande, não é? Na evolução da ciência, particularmente da psiquiatria. E claro que nós sabemos perfeitamente, e hoje já falamos muito sobre isso, que dentro destes problemas religiosos e espirituais, com certeza que se irão encaixar todas estas fenómenos, como as experiências quase-morte, como as visões no leito da morte e, obviamente, a mediunidade com todas as suas possibilidades e que ultrapassa o âmbito desta apresentação. Então, como realmente a palavra alucinação não encaixava na descrição destas situações, Lukoff propôs um novo termo para essas visões, que na verdade não são alucinações, e então chamou-lhes experiências visuais espirituais. Então é muito interessante porque, de facto, esta designação entra já, digamos, na literatura científica e, portanto, ela começa a ser aceita pela comunidade científica. E, portanto, passou a ser aceita a terminologia de experiências espirituais na sua generalidade. E a verdade é que psicólogos clínicos americanos relatam que 4,5% dos seus pacientes descrevem essas experiências nas suas sessões terapêuticas. E a propósito dessa diferença entre as alucinações e de facto, e os delírios, trago aqui um pequeno resumo deste artigo também escrito pelo Dr. Alexer Moreira Almeida e publicado em 2008, em que de facto é feito um estudo no Brasil com médiuns e diz o seguinte: 115 médiuns espíritas selecionados aleatoriamente, ativos em centros espíritas em São Paulo, Brasil, relataram frequentes experiências visuais e auditivas, bem como experiências de influência, por exemplo, inserção de pensamentos e sentimentos. E diz mais, apesar de apresentarem múltiplas experiências que poderiam ser consideradas psicóticas, os médiuns apresentavam alto nível de escolaridade, baixa taxa de desemprego, bons níveis de ajustamento social e baixos níveis de outros sintomas psiquiátricos. Esse grupo apresentou uma menor prevalência de transtornos mentais do que a população em geral. E um achado relevante que merece mais investigação é o facto de que uma maior frequência de experiências espirituais foi correlacionada com um melhor ajustamento social e menos sintomas psiquiátricos em geral. Bom, então, depois desta pequena explanação, parece que também podemos responder com segurança à nossa segunda questão. Todas as visões ou audições de vozes são alucinações? É claro que não. São, de facto, experiências espirituais que estão, de facto, para além da mente
da produção da mente de cada indivíduo, ou seja, elas existem para além de cada um de nós, quer nós sejamos capazes de as ver, de as ouvir ou não. E então vamos passar a refletir um pouco sobre esta terceira questão. Quais as causas, origem destes sintomas, dos sintomas psicóticos? Então, fazendo aqui apenas um pequeno resumo, um quadro resumo, para percebermos quais as origens das quais nós vamos falar, vamos ver que, de tudo aquilo que nós falamos até este momento, podemos sintetizar desta forma. Então, temos as visões, vozes ou outras sensações não experienciadas por todas as pessoas que se encontram no mesmo ambiente, e então nós percebemos que as podemos, agrupar em duas grandes categorias, não é? Daquilo que nós estivemos a conversar até agora. Um grande grupo serão as psicoses e o outro grupo serão então as experiências espirituais, não é? Dentro das experiências espirituais, nós podemos englobar aqui a mediunidade, com todos os seus aspectos, as experiências quase-morte, as visões no leito da morte, enfim. E depois temos então as psicoses. E dentro das psicoses, nós também já vimos, pelos artigos apresentados, que nós temos que as dividir novamente em dois grandes grupos. Um grupo representando os sintomas psicóticos associados a distúrbios ou transtornos mentais, como vimos, a esquizofrenia, a depressão psicótica, enfim, todas as outras que já nomeamos, e um outro grande grupo que vai representar as alucinações descritas entre a população e não associadas a outros sintomas, ou seja, as ditas, no fundo, não patológicas, não é? Que não se associam a qualquer distúrbio mental. E claro que esta é a designação da ciência, é até onde a ciência conseguiu chegar, mas claro que nós percebemos de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que estudamos, de todo o conhecimento que temos do espiritismo, nós percebemos claramente que com a evolução da ciência, este grupo, não é, que eu não consigo apontar porque não sei e provavelmente vou fazer asneiras, será que me atrevo? É aqui. Bom, claramente este grupo, não é, no futuro, com a continuação das pesquisas, com certeza que ele vai passar para aqui, e estas experiências que aquela população toda, digamos, naquelas entrevistas dizia ter tido, de alucinações, de vozes e de visões, com realmente o aprofundar da investigação científica, vai ser com certeza incorporado neste grupo das experiências espirituais. E, portanto, torna-se muito importante, e apesar de não ser o tema central desta apresentação, pareceu-nos importante trazermos aqui este quadro, resumo, sobre o diagnóstico diferencial entre experiências espirituais e transtornos psicóticos. Porque, na verdade, todos nós que aqui estamos, com certeza que temos um despertar para todas essas questões, porque senão não estaríamos aqui. E muitas vezes vimos em busca de conhecimento, mas muitas vezes vimos também à procura de respostas para questões que se passam connosco, ou com alguém da nossa família, ou com algum amigo. E, portanto, também é importante, porque muitas vezes esta questão do diagnóstico diferencial, o que é patológico, o que não é, o que é mediunidade, o que é que não é. Então, este quadro é baseado em mais um artigo do Dr. Menezes e também do Dr. Moreira de Almeida, um grande pesquisador a nível mundial, e eles trazem-nos, de facto, uma informação importantíssima e que nos ajuda a percebermos, de facto, o que é transtorno, distúrbio psicológico e o que é que realmente são experiências espirituais, que, no fundo, são, como nós sabemos, experiências normais. Então, o que é que eles nos dizem? Então, eles fizeram uma ampla revisão dos critérios propostos na literatura para esse diagnóstico diferencial e trazem, então, um conjunto de características e que nos sugerem o caráter não patológico dessas experiências. Então, o que é que eles inserem aqui nestes itens?
A ausência de sofrimento psíquico. O indivíduo não se sente incomodado pela experiência que está a viver, não é? Ao contrário dos distúrbios, dos transtornos patológicos. Quando é uma experiência espiritual, há uma ausência de impedimentos sociais e ocupacionais. Ou seja, a experiência não compromete as relações e as atividades do indivíduo. A experiência tem uma curta duração e acontece ocasionalmente, não tem um caráter invasivo na consciência e nas atividades diárias do indivíduo. Um outro item que eles apontam: há uma atitude crítica sobre a experiência. Portanto, há uma capacidade de perceber a natureza incomum da experiência e essa capacidade é preservada. Há uma compatibilidade da experiência com alguma tradição religiosa. A experiência do indivíduo pode ser compreendida dentro dos conceitos e práticas de alguma tradição religiosa estabelecida. E ainda nos dizem o seguinte: há uma ausência de comorbilidades psiquiátricas. Não há outros transtornos mentais ou outros sintomas sugestivos de transtornos mentais. Há um controle sobre a experiência. O indivíduo é capaz de direcionar a sua experiência no momento certo e local para a sua ocorrência. Depois, ainda outro fator importante: a vida torna-se mais significativa. O indivíduo atinge uma compreensão mais abrangente da sua própria vida, como ainda agora nos trouxe nos seus relatos o Dr. Paulo Frutuoso, não é? E o indivíduo está preocupado em ajudar os outros, não é? Há uma consciência expandida, não é? A pessoa desenvolve um vínculo mais profundo com os outros seres humanos. Então, este foi o conjunto de características que estes autores, baseados em vários estudos e na literatura, elencaram como realmente, digamos, tópicos para que nós possamos avaliar o caráter de uma determinada situação, se ela pode ser tida como uma experiência espiritual e, portanto, não patológica, ou se realmente devemos estar atentos e ela poder, de facto, constituir algo patológico e termos que procurar ajuda. Então, voltando agora aqui ao nosso quadro, nós vamos passar a explorar um pouquinho as origens das psicoses dentro deste grupo. As experiências espirituais, enfim, cada uma delas teria que ser um outro tema. Então nós vamos nos centrar, porque é impossível nós, englobar todas estas experiências e explorar, trabalhar um pouquinho essas causas, porque elas são muito diferentes, como nós bem sabemos, e portanto vamos nos centrar um pouquinho sobre esta questão das psicoses associadas a distúrbios, não é? Portanto, que apresentam sintomas psicóticos. E dentro, então, das origens das psicoses, nós vamos primeiro falar, ou pelo menos enumerar, as psicoses secundárias, não é? Ou seja, aquelas em que nós, digamos, no exercício da nossa atividade normal, no exercício da nossa atividade médica, mais ou menos facilmente vamos encontrar uma causa para estas psicoses. E não estão aqui todas as causas, mas talvez as mais importantes. Então, aqui quais é que nós poderemos apontar? As alterações cerebrais, a presença de um tumor cerebral, demência, o Parkinson, um AVC, alterações hormonais, por exemplo, na questão do pós-parto, não é? Que está realmente muito associada a alterações hormonais importantes. Alterações infecciosas, também hoje já muito faladas, não é? Qualquer infecção pode desplotar um quadro de psicose, sobretudo nas pessoas mais idosas. Alterações hidroeletrolíticas e metabólicas, falamos do cancro, por exemplo, hipercalcémia, não é? Muitas vezes associada ao cancro e que pode realmente dar um quadro exuberante de delírio. Alterações do padrão de sono, efeitos colaterais de fármacos, álcool e outras substâncias, como eu já referi.
Mas, digamos, tirando aqui estas causas que no fundo são secundárias e que nós conseguimos identificar, vamos ter um outro grande grupo que no fundo está associado no contexto dos transtornos mentais, referente aos distúrbios que nós já apontamos, desde a esquizofrenia até à depressão psicótica, e em relação a estas, quais são as origens dentro da ciência da medicina alopática que são apontadas? Bom, claro, fala-se, e é verdade, que existem fatores hereditários importantes. Existe uma predisposição, e já foi falado e será ainda hoje muito mais pormenorizado com o conhecimento da epigenética. Sabemos que muitas vezes estão implicadas alterações dos neurotransmissores, mas continuamos na mesma questão, não é? É causa ou efeito. E depois também sabemos que há fatores desencadeantes, como, por exemplo, um trauma, uma experiência muito negativa, não é? Mas, no fundo, era aquilo que já foi dito, que o Dr. Décio nos dizia, não é? É como se apenas houvesse ali um clique, uma ativação de algo que já lá estava, que já havia uma predisposição, porque todas as outras pessoas também podem sofrer o mesmo fator desencadeante e não vão desenvolver, digamos, uma psicose. Então, na verdade, dentro da ciência alopática, a verdadeira origem destes transtornos psicóticos associados a distúrbios mentais continua ainda incerta. Bom, então, e o que é que acrescenta o Espiritismo nesta procura da origem das psicoses? Claro que toda a obra de Allan Kardec nos traz a possibilidade do entendimento sobre as causas mais profundas das psicoses. E o entendimento da lei de ação-reação e da lei da reencarnação faz-nos entender e refletir sobre todos os meandros da nossa existência. Mas, para explorarmos um pouco mais cada uma dessas hipóteses avançadas dentro do estudo do Espiritismo, decidi trazer o resumo, ou enxertos, mais concretamente dizendo, apenas de um capítulo, não é? Mas, de facto, parece que combinamos, porque todos nós trouxemos algumas poucas páginas, não é? E não uma obra inteira da obra de André Luiz. E então eu também trouxe aqui, digamos, os enxertos baseados apenas no capítulo 16, do livro No Mundo Maior, em que o instrutor Calderar, também hoje já aqui muito falado, em que ele traz várias explicações a André Luiz. Portanto, eles vão fazer uma visita a um instituto consagrado ao recolhimento de alienados mentais na esfera da crosta e, no decorrer dessa visita, digamos que André Luiz vai observando o ambiente que envolve aquele espaço e vai realmente colocando várias questões às quais o instrutor Calderaro vai respondendo. E então, com base nessas explicações, nós enumerarmos algumas causas que podem ser consideradas causas profundas das psicoses. Então, a primeira causa identificada a partir das explicações de Calderar: indisciplina, desobediência, desmoralização. E passo a ler o enxerto em que ele nos traz essa explicação. Diz Calderar: excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. A princípio, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos mesmo àqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações, de cura quase impossível, portadores que são de problemas inextricáveis e ingratos. Imperceptíveis frutos da desobediência começam por arruinar o património fisiológico que lhes foi confiado na crosta da terra.
Então, de facto, de ontem ou de hoje, de facto é importante nós refletirmos sobre a importância desta questão da nossa indisciplina, da desobediência, da desmoralização. E uma coisa que me chamou muita atenção nesta fala de Calderaro foi o início deste segundo parágrafo. Ao princípio, são meros descontentes e desesperados que passam despercebidos. Quantas vezes cada um de nós? Não é? Então temos que, de facto, pensarmos nestas causas que não têm, claro, que ter esta dimensão, mas que com certeza que nos afetarão. Segunda causa, incapacidade de aceitação da experiência redentora, presos ao orgulho e vaidade do passado. Vamos ver o que nos diz Calderaro. Perante uma velhinha de cabelos nevados, que na sua loucura se dizia marquesa e vítima de motivos secretos da família, Calderaro explica. Aqui, quase todos os alienados são criaturas que abdicaram da realidade, atendendo-se a circunstâncias do passado sem mais razão de ser. Essa desventurada irmã já possuiu títulos de nobreza em existência anterior. Perpetrou clamorosas faltas, dando expansão às energias cegas do orgulho e da vaidade. Renascendo, em aprendizado humilde para o reajustamento imprescindível, alarmou-se ante as primeiras provações mais rudes da correção benfeitora, situando-se, por fim, em zonas mais baixas da personalidade, passando a residir em passamento no pretérito de mentiras brilhantes. Vejamos realmente esta nossa incapacidade de aceitar uma vivência que pode ser uma vivência como esta, de uma situação de humildade, como pode ser uma doença, como pode ser uma outra experiência qualquer, que nós não somos capazes de aceitar, presos ainda a situações de orgulho e de vaidade do passado e que vão ter estas consequências e que podem desplotar realmente estas psicoses. Terceira causa, incapacidade de conviver pelos laços consanguíneos com velhos inimigos do passado. E mais uma situação que André Luiz identificou e que pede explicações a Calderaro. Olhando uma senhora que entrou em crise nervosa e de agitação com a notícia da visita do marido, Calderaro esclarece. E esta descrição é muito exuberante no livro. Quem leu sabe, não é? Ela grita, ela diz que não quer, que não vai. Portanto, é todo um quadro muito exuberante. E então ele esclarece. São irmãos nossos, revoltados ante os desígnios superiores que os conduziram a recapitular ensinamentos difíceis, qual o de se reaproximarem de velhos inimigos por intermédio de laços consanguíneos ou de enfrentarem obstáculos aparentemente insuperáveis, não é? Com certeza que aqui haveria uma relação conflituosa do passado, para não dizer ódios mais profundos, não é? E estas duas pessoas, digamos, foi-lhes dada a oportunidade, não é, de se reaproximarem pelos laços do matrimónio. Mas, de facto, não existiu essa possibilidade, não é, de reajuste. E, portanto, esta senhora entra também num processo de loucura. Então, uma terceira razão. Quarta razão. Doutora Paula, tem um quarto de hora. Muito obrigada. Quarta razão. Mau uso das capacidades individuais. André Luiz deparou-se com um homem que de certo se enquadrava entre os esquizofrénicos absolutos. Rodeavam-no algumas entidades de sombrio aspecto. Assemelhava-se o doente a perfeito autómato. Percebia-se o completo entrosamento entre a vítima e os obsessores que lhe eram invisíveis. O desditoso era rematado fantoche nas mãos dos algozes tipicamente perversos. Calderaro, porém, explica que se trata de processo de desequilíbrio em relação com pretérito não muito remoto, em que este imprevidente amigo se excedeu em seu potencial de fascínio, desviando-o para aventuras menos dignas que levaram ao sofrimento de muitas mulheres. Então, nós sabemos realmente aqui, muitas vezes,
a postura de cada um de nós, na tentativa de encontrarmos as causas do nosso sofrimento fora de nós, não é? E muitas vezes, de facto, culpamos os obsessores, culpamos as entidades que de facto se aproximam de nós e que sim, e que nos podem trazer sofrimento, mas não podemos nunca esquecer, e como Calderaro nos diz de forma bem clara, que essa ação, digamos assim, daquelas entidades tinha uma relação com o passado, com um desequilíbrio da atitude daquela pessoa e não o contrário, não é? E, por último, mais uma causa profunda que nos é apontada nesse mesmo capítulo: débitos do passado. Então, André Luiz reflete sobre as criaturas que já renascem imperfeitas e perturbadas, um pouco de encontro à questão tão pertinente, não é, que colocava o Dr. Paulo Frutuoso aos espíritos. Então vejam, ele questiona André Luiz: nas crianças atrasadas e nos jovens em luta com a demência juvenil, nas fobias sem número que amofinam pessoas respeitáveis e prestativas, e solicita então do instrutor esclarecimentos sobre os quadros de sofrimento desses jaís que de improviso assaltam os ambientes domésticos mais distintos. O assistente não se surpreendeu e observou: quanto às perturbações que acompanham a alma no renascimento ou na infância do corpo, na juventude ou na senilidade, é mister reconhecer que o desequilíbrio começa na inobservância da lei, como a expiação se inicia no crime. Seja nos mecanismos de hereditariedade fisiológica, seja fora da sua influência, a mente, encarnada ou não, revela-se na colheita do que haja semeado. Então, mais uma causa profunda para o aparecimento destes quadros psicóticos inseridos numa patologia. E ainda nesse capítulo, diz-nos assim o autor, o instrutor Calderaro: quase podemos afirmar que 90 ou 100 dos casos de loucura, excetuados aqueles que se originam na incursão microbiana sobre a matéria cinzenta, começam nas consequências das faltas graves que praticamos, como a impaciência ou com a tristeza, isto é, por intermédio de atitudes mentais que imprimem deploráveis reflexos ao caminho daqueles que as acolhem e alimentam. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável, diz-nos ele, deslocar a mente, revolver as ideias, renovar as concepções, modificar invariavelmente para o bem maior o modo íntimo de ser. Bom, posto isto, e quase no final desta apresentação, a conclusão a que chegamos é que, de facto, nós somos os obreiros do nosso presente e do nosso futuro. A principal origem das psicoses é o nosso desequilíbrio interno, decorrente de um passado mais ou menos remoto. E eu acho que é muito importante, e permitam-me o abuso desta reflexão, mas ao longo da manhã e durante o início da nossa tarde, constatei que, sem combinarmos nada, todos nós, que já apresentamos temas, culminamos no mesmo foco. E permitam-me esta partilha convosco. É porque eu acho que nós estamos a vivenciar uma época na qual já não é possível nós, digamos, pôr, como diríamos popularmente, paninhos quentes, não é? Para aliviarmos-nos, para, digamos, tentarmos procurar as causas dos nossos sofrimentos e das nossas dores fora de nós.
E isto não é apologia, de forma alguma, do remorso ou da culpa, de todo. É realmente a busca honesta e sincera, um olhar profundo para dentro de cada um de nós, para que, depois de identificadas as nossas dificuldades, possamos realmente começar a crescer. Se nós não identificarmos, se nós não tivermos essa coragem desse olhar, é difícil? É. É bom? Não. Porque nenhum de nós vai olhar para a sua profundidade e vai ver que é um ser maravilhoso, porque senão não estávamos aqui na Terra, ou então éramos grandes missionários. Então, claro que é um processo doloroso. Claro que é mais fácil, muitas vezes, nós tentarmos colocar a causa da nossa dor, do nosso sofrimento, em algo que é externo a nós. Lembro-me que no início da minha atividade como médica, aconteceu um evento que me marcou profundamente até hoje e que me trouxe este ensinamento, não desta forma, mas sobre uma outra forma. Então, um dia, nós estávamos numa consulta de grupo, a observar um doente com dor, e nós portanto, discutíamos, cada um de nós conversava com o doente, estudava a sua história clínica e depois discutíamos em conjunto, em que vários médicos de diferentes especialidades davam a sua ajuda para a orientação do doente. Então eu calhou a minha vez, eu li a história da doente e depois fui falar com a senhora. E a senhora já foi há muitos anos, eu já não me lembro de pormenores. Mas a senhora, de facto, era uma senhora com cancro, já não me lembro de qual, mas a verdade é que a senhora queixava-se que tinha uma casa que não tinha as condições necessárias, o marido já não sei o que é que fazia, mas não ajudava, o filho também não sei das quantas, depois o outro estava desempregado, ela não conseguia sair de um sítio para o outro, enfim, era um rol, de facto, de muitas queixas. E eu, inexperiente, fiquei profundamente tocada com aquele relato. E então entrei na sala onde estávamos todos e partilhei esta minha preocupação com o psiquiatra. E disse, olha, tem que ir ver aquela doente, porque olha, ela está num sofrimento horrível. Porque ela contou-me isto e aquilo, e porque o pai assim, e porque o marido e tal, e a casa. Eu lá contei a história toda. E o psiquiatra, em jeito de psiquiatra, está ali o Dr. Roberto Lúcio, pôs-se assim para trás, na cadeira, com o seu ar reflexivo, e disse-me, não a vou ver. E eu fiquei escandalizada. Como assim? A senhora está a sofrer tanto, não a vai ver, não vai falar com ela? E ele disse, não vou ver. Mas porquê? Porque não adianta eu ir vê-la. Porque todo o motivo do seu sofrimento está fora dela. Eu não vou mudar o mundo para a ajudar. Primeiro é necessário que ela consiga identificar alguma causa do seu sofrimento dentro de si. A partir daí, sim, nós vamos trabalhar com ela. Claro que ele depois a foi ver e tal, isto foi só uma conversa. Mas aquilo marcou-me profundamente. Porque é isso mesmo. Se nós não identificarmos, não é? Se nós não tivermos este olhar, não interessa exatamente o que é que aconteceu no passado. Não é? Por vezes é-nos dada essa oportunidade, mas muitas vezes, e a espiritualidade diz-nos, e a obra espírita também nos diz, que nós, pelas nossas características, pelas nossas tendências, podemos perfeitamente adivinhar o nosso passado. Mas o importante não é isso, o importante é nós tomarmos consciência dessas características para que a partir daí, sim, possamos trabalhá-las, possamos processar, iniciar a nossa reforma íntima num processo paulatino, porque nós não vamos mudar de um dia para o outro, porque de facto quem somos nós hoje tem milhares de anos de experiências acumuladas, mas o importante é o processo, não é? Então, de facto, o tratamento está ao alcance de todos e passa por essa consciencialização. Enquanto não formos capazes de assumir essa origem interna das nossas dores, andaremos à deriva em busca de soluções externas que não passam de lenitivos superficiais e temporários. O autoconhecimento é o caminho que nos leva à descoberta das nossas fragilidades, para depois as trabalharmos e superarmos. E disse-nos Jesus, conhece-te a ti mesmo, ajuda-te que o céu te ajudará, porque vós sois deuses.
Muito obrigada pela vossa atenção.